subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus, exaltar a Deus pela vida de todos vocês. Você está no canal Rascunho da EBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Nesta oportunidade nós estaremos comentando a lição de número 13. Chegamos no final desse trimestre, um trimestre muito rico, não é? E que nos agraciou bastante, nos ajudou bastante a estudar, a incentivar, a correr atrás de informações que estão patentes aos nossos olhos, ao nosso convívio, em qualquer lugar que vamos, mas muitos não tinham despertado ainda para as situações que foi comentado nessa lição, né? Nós tivemos a igreja diante do espírito da Babilônia, lição de número 1, a deturpação da doutrina do pecado, né? Lição de número 2, o perigo do ensino progressista, que foi muito esclarecedor, muito interessante, né? Quando a criatura vale mais que o Criador, que é esse endeusamento de pessoas, essa idolatria, antropocentrismo e etc., né? E também a lição de número 5, a dessacralização do ventre materno, ou seja, tivemos aulas interessantes sobre o aborto, né? A contestação da Bíblia com respeito ao aborto. Também nós tivemos aí a desconstrução da masculinidade, né? Tivemos a lição de número 7, a desconstrução da feminilidade. Tivemos a lição de número 8, transgênero, que transrealidade é essa, né? Isso foi muito plausível, que isso já vem debatendo nas câmaras municipais, na Câmara Federal, nas câmaras municipais e na Assembleia Legislativa dos Estados, né? E graças a Deus chegou no momento certo para aclarar mais um pouco a nossa mente, né? E o nosso aprendizado, né? Glória a Deus. Depois nós tivemos uma visão bíblica do corpo, a lição de número 9, muito boa. A renovação cotidiana do homem interior, interessante. Cultivando a convicção cristã, a lição de número 11, muito interessante. A lição de número 2 foi sendo a igreja do Deus vivo. E agora vamos estar finalizando com a lição que tem como título O Mundo de Deus no Mundo dos Homens, não é? Quem trabalha bem essa proposta, principalmente dentro desse material, é John Stott. Nessa obra aqui ele faz um comentário interessante. Daqui a pouco eu já passarei para vocês, tá certo? Muito bem, se você já gostou aí da nossa pauta de hoje, né, deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal Rascunho DVD. Ajude-nos a levar a mensagem do Senhor um pouco mais longe, né? Se você já é inscrito, deixe seu like, deixe seu joinha, compartilhe, né, esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, tá certo? E isto posto, vamos em frente. Nesse trimestre, nós estamos estudando a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Então, está finalizando, né? E na lição de número 13, nós vamos estar estudando o mundo de Deus no mundo dos homens. E o texto bíblico em classe está proposto aqui em Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23, e Gálatas, capítulo número 4, versículo 3 ao versículo 7. Né? Então nós vamos estar aprendendo de forma que estaremos aproveitando muito bem esta lição. Né? Então já estou com saudade, mas fica o aprendizado e na igreja também a gente costuma usar bastante, não é, o que aprendemos, obviamente. Para quem pastoreia a igreja, não é um aprendizado constante, ok? As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, né? Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre nós, né? Lucas capítulo 7, verso 21. Nesta lição também, que encerra o atual trimestre, né, estudaremos aí a respeito da implantação do reino do mundo, num contraste entre o que vive sob a égide desse mundo, desse reino, né, que vive de acordo com os valores do mundo. E assim, este é o propósito de lembrar e reforçar também que, embora vivemos grandes desafios,
o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja, né? Então a igreja precisa cada dia mais se prontificar, estar atenta, né? Porque é a igreja que é representante de Deus nesta terra, né? Então nós vamos estar com certeza aprendendo mais uma vez. Muito bem. O tópico da nossa lição, a nossa lição está dividida em tópicos. O primeiro tópico é o reino de Deus no mundo. O segundo tópico, nós vamos estar aprendendo sobre as bênçãos de uma vida no reino. O terceiro tópico é os males de uma vida no mundo. Então estaremos aprendendo essas lições que é de suma importância para nós outros, ok? Muito bem. Quem teve a oportunidade de ter esse livro, né, ainda está à disposição. Você, depois que passar a lição, você pode obter, que vem bastante informações também, tá certo? O livro é muito importante, ele vem trazendo um conteúdo a mais do que a lição. Já visto que a lição é um título só para uma aula de domingo, e você pode exaurir, né, bastante informações. Também recomendo para a leitura, quando começamos, nós recomendamos aqui a verdade absoluta. Você pode não parar de estudar a verdade absoluta, libertando o cristianismo de um cativeiro cultural. Fundamentos inabaláveis, né, de Norman Geisler e Peter Borkman está aqui. Esse aqui de Timothy Keller, entendeu? O interessantíssimo. Esse aqui, e agora, como viveremos? Né? Também editado pela SPAD. Esse aqui é Vida Nova. Esse aqui é Editora Vida. E esse aqui é CPAD. Né? Temos outros aqui, que está aqui atrás, para falar dessa questão do feminismo. E temos também outro material aqui interessantíssimo, da Thomas Nelson. Olha aqui. Né? Ó, o cristão em uma sociedade não cristã, John Stott. Interessantíssima essa obra, tá certo? Se você puder adquirir, você não vai perder, obviamente, porque não é só essa lição, você vai usar sempre, né? Como se posicionar biblicamente diante de desafios contemporâneos, né? Esta é a proposta de John Stott nesta obra, não é? A obra escrita aí, editada pela Thomas Nelson, não é? Uma obra espetacular. Deus abençoe a todos. Vamos para a aula. Quando vamos falar esse livro também aqui, de Trinitas, por exemplo, Eva no exílio, é a restauração da feminilidade. Interessante, quando você puder adquirir. A escritora é Rebecca Meckler. Ela vai trazer elucidação importantíssima, né? Desconstruindo essa questão dessa questão das feministas e esses negócios todos. Então, mantendo a feminilidade em alta, não é? Sem nenhuma desconstrução. Isto posto, só para fazer um apanhado geral da nossa lição que tivemos desse trimestre, né? Então, só para a gente ter uma ideia e lembrar. Nunca é demais lembrar, ok? Então, vamos estar estudando esta lição de número 13, glória a Deus, lição de número 13, de fundamental importância. Com certeza nós só temos a ganhar, certo? Com estas informações. No livro de John Stott, que eu apresentei aqui, John Stott, sim, a mensagem de Éfeso, naquela série A Bíblia Fala, não é? BFH, na página número 147, tem uma informação importantíssimo. Vamos ler. Eu quero passar para vocês aqui, Salmo 147, página 147, o comentarista usou, né? Ele fez uso desse material, um material interessante, né? Quando fala que nós não temos que ser participante dessas coisas do mundo, né? Então nós vamos estar usando bastante nessa lição esses contextos, né? Para que possamos ter um aprendizado bem robusto, ok? Vamos para a aula propriamente dita. O reino de Deus no mundo, como é isso? Nós temos aí a encarnação de Cristo, né? Mateus assevera que a profecia foi messiânica e se cumpriu no nascimento de Jesus, conforme está escrito em Mateus capítulo 1, versículo número 21 e 22.
Temos também Isaías capítulo 7, 14, né? Esse evento se deu pela concepção, né, pela concepção do nosso Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, que no ventre de Maria e tal, em que o Evangelho, os Evangelhos ratificam que ele é Filho do Altíssimo, conforme Lucas capítulo 1, versículo 32, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, João capítulo 1, verso 14, ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Em Mateus está escrito isso, né? Versículo 23. Podemos observar que dentro dessa questão, nós vamos ver essa questão da natureza de Cristo humana e da natureza de Cristo divino, a natureza divina de Cristo. Isso é chamado de união hipostática, certo? Tem um livro, não é? De Heber Campos, muito interessante. Eu esqueci o título do livro, eu não tenho essa obra. Eu já li, eu tenho ela em PDF, mas eu não tenho essa obra física. Alguma coisa do Redentor, a junção do Redentor, uma coisa assim. Eu acabei esquecendo o nome do livro, não é? Mas eu tenho essa obra em PDF. Eu vou adquiri-la em breve, né? Física. Mas é um material muito interessante, né? Que vai falar dessa união hipostática. E o comentarista da lição, ele esboçou bastante, trabalhando essa questão. Quando ele faz que o Verbo se fez carne, e assim essa doutrina de que significa que Cristo se fez homem no tempo determinado, né? Conforme Gálatas capítulo 4, verso 4, e ele agora possui duas naturezas, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Então essa doutrina dá-se o nome de união hipostática, né? Hipostática. Na união hipostática descreve que é a união entre as naturezas, a divina, na pessoa única de Jesus. Ou seja, o ensino bíblico acerca disso, da humanidade de Cristo, revela-nos que na encarnação ele se tornou plenamente humano em todas as áreas da vida, menos na prática de um eventual pecado. Na experiência de Jesus que teve da morte, temos uma das comparações mais poderosas que a humanidade foi de sua humanidade, e foi completa aí, né? Então, dizendo que a sua humanidade foi completa. Ele era tão humano porque sofreu morte de um criminoso. Jesus era capaz de sentir uma profunda emoção humana, as emoções humanas, conforme vemos aí nos evangelhos. Ele sentia dor, tristeza, alegria, esperança, e assim acontecia porque ele compartilhava conosco a realidade da alma humana. Finalmente, Jesus possuía um corpo humano igual ao nosso, né? Ele era igual a nós em todos os aspectos, exceto que nunca pecou, né? Quanto à divindade de Cristo, ainda temos aí o comentarista David Nichols, né? Ele vai trabalhar essa questão na sua obra, e ele diz assim que no escrito do Novo Testamento atribui a divindade de Cristo em vários textos importantes. Ou seja, as informações do Novo Testamento a respeito do assunto levam-nos a reconhecer que Jesus não deixou de ser Deus durante a encarnação, ok? Pelo contrário, ele abriu mão não apenas dos exercícios independentes das atribuições divinas, não é? Ele ainda era plena de deidade no seu próprio ser, mas cumpriu o que parece ter sido imposto pela encarnação, limitações humanas reais, não artificiais, no caso. Certamente, a Bíblia acrescenta aí amplas evidências das suas afirmações sobre a humanidade e a divindade de Cristo, né? Então podemos observar, irmãos, que dentro desse contexto, os valores que traz aqui sobre os valores do reino, no caso aqui nós ainda estamos sobre a questão da concepção, da encarnação de Cristo, que é o que está no primeiro tópico da lição. Aí depois nós temos aí a mensagem do reino. Então João Batista foi o precursor disso, e podemos observar aqui na nossa lição que ele foi o precursor, né? Após a tentação do deserto, nosso Senhor Jesus deu início ao seu ministério. Desde então ele começou Jesus a pregar. Desde então ele começou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Isso é claro,
não é? Isso é fundamental também, e é o cerne da pregação do Evangelho, né? Em que termo grego para o arrependimento, aqui ela é usada como metanoia, ou mudança de mente, né? Que significa mudança de mente, que abrange o abandono do pecado e volta-se para Deus, né? Então, quem aceita Cristo, quem se converte a Cristo, não vive na mesma coisa, muda, sofre uma metanoia, tem que mudar, precisa mudar, é necessário mudar. Então, compreende que uma nova atitude espiritual e moral é uma nova atitude espiritual. Então, tudo que nós estudamos sobre esses fatores libidinosos, atos libidinosos de uma sociedade falida, corrompida pelo pecado, aqui está afirmando, tudo está afirmando que nós não devemos estar daquele lado, devemos estar focado aqui na nossa mudança de mente, onde aprendemos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somente o arrependimento e a fé, a obra expiatória redentora de Cristo, ela pode restaurar o pecador diante de Deus, né? E por conseguinte, o papel da igreja é proclamar a mensagem do reino de Deus por todo o mundo. Depois nós temos o subtópico, os valores do reino, né? No Sermão do Monte, Jesus, ele revela a ética moral, né? O Sermão da Montanha, ele é o compêndio doutrinário de Jesus para a igreja. É um compêndio doutrinário de Jesus para a igreja. Tivemos a oportunidade de ensinar na igreja que pastoreamos, né? Sobre o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, lições assim indispensáveis para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para o nosso viver, para o nosso ministério, para tomarmos decisões de nos arrependermos, de não cometermos falhas, procurar se cuidar. Então Jesus, ele trouxe dentro do Sermão do Monte essa ética moral do reino, onde ele destaca que é necessário o controle da ira, a fuga da imoralidade sexual, o casamento é indissolúvel, a honestidade ao falar, não revidar as ofensas, a esmola e a oração, o jejum a partir de um coração sincero, não julgar os outros, alerta aos dois caminhos, ele faz alerta sobre os dois caminhos, o da salvação e da perdição, a advertência contra os falsos profetas, né? Tudo em Mateus capítulo 5, né? Vai de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7. Né? Então ele ainda trabalha aí sobre essa questão e a exortação sobre a prática desses valores. Né? Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição diante de Deus, diante de Cristo, e nos convida aí a priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Né? E assim os filhos do reino devem expressar esses valores em seu dever diário, em seu viver diário. Né? O reino de Deus está entre nós e, de acordo com Jesus, a natureza do reino de Deus é espiritual e não material ou política. Muitas pessoas perdem o propósito de Deus para a sua vida porque não estão ligados ou dispostos a deixá-los, né? A mudar de vida, está sempre por fora do que é das coisas de Deus. Fora o fato de que o reino de Deus não vem de aparência, né, exterior. Certo? Isso tem que ser vivido, isso tem que ser exposto, não é? Por meio da convivência, por meio da transformação, por meio da pregação, por meio da convenção constante, né, que temos que fazer, ok? Significa que ele não vem como um poder terreno político, mas também pode ganhar lugar nele pelos nossos próprios bons esforços, né? Pode se tornar parte do reino de Deus, exigir uma transformação de coração e da mente, não somente Deus, para produzir a medida em que confiamos a nossa vida, né, a Ele. Então, assim que os propósitos do reino de Deus começam a se desenvolver dentro de uma pessoa, ela começa a desenvolver um caráter semelhante de Cristo, e que inclui a justiça, né, a paz, a alegria no Espírito. Através do poder do Espírito podemos demonstrar o poder de Deus ao vencermos a força do pecado. As doenças e Satanás são não por vencermos reis e nações, mas por vencer todas as sortes infernais da maldade. Né? Nós temos aí a liberdade de estar em Cristo, né? De viver por Cristo e pregar sobre Cristo. Né? E por que não dizer viver uma vida em Cristo? No segundo tópico, nos apresenta as bênçãos de uma vida do reino de Deus. Né? As bênçãos de uma vida no reino de Deus. Como vamos lidar com isso? Né?
a remissão dos pecados, adotados como herdeiros, né? Nós temos aí, fomos remidos do pecado, dos nossos pecados, e somos adotados como herdeiro, né? Paulo, falando aos Gálatas, ele trabalha essa proposta a partir do capítulo 4, né, do livro de aos Gálatas. Ele trabalha a partir desse texto, né, e podemos ver informações interessantes sobre essa questão, né? Então, quando vamos observar todo esse conteúdo, né, sobre os valores e sobre as bênçãos e a remissão dos pecados, Paulo retrata aí a nova posição dos crentes em Jesus Cristo, né? O apóstolo afirma que éramos meninos, estavam produzindo a servidão debaixo, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos nossos próprios redimentos do mundo. Significa que este evangelho do reino, a percepção espiritual tanto de judeus como de gentios, era limitada, legalista, supersticiosa. Porém, no tempo instalado, né, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, conforme Gálatas capítulo 4, verso 5, né, para remir a humanidade da escravidão do pecado, né? Na Bíblia de Estudo Pentecostal, na página de número 1165, eu até fiz menção aqui que era a minha Bíblia de cabeceira. Cadê? Ela está por aqui. A minha Bíblia. Ou eu deixei no carro, não, está aqui, ó. Aqui. Essa aqui. Eu sempre uso essa Bíblia, né? Aqui. E ela tem um estudo interessante aí, né? Quando nós vamos observar sobre, na página 1165, nós vamos encontrar estudos interessantes sobre essa mensagem, sobre esta palavra, né? E nós vamos observar que dentro desse contexto lá de Gálatas, né, capítulo 4, né, vamos ver o que está escrito sobre o comentário bíblico pentecostal, né? Então nós vamos observar que dentro de todo o contexto, né, que nós aprendemos, que nós estamos estudando, né, nós vamos observar tudo isso. A palavra Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, refere-se à pré-existência. No comentário bíblico pentecostal está escrito isso, né? A encarnação de Cristo é qualificada adicionalmente pelas palavras nascidos sob a lei, né? A encarnação de Cristo, dentro do contexto radical e religioso do judaísmo, foi feita para que, no plano de Deus, pudesse ser realizada. Em sua vida, obedeceu à ira, a sua morte recebeu a penalidade máxima na lei, né? Então, deste modo, ele era especialmente qualificado para resgatar ou redimir aqueles que foram escravizados pela lei. Então, aqueles que estavam debaixo da lei foram libertos de sua direção opressora, adotados, agora passando a fazer parte da família de Deus. Então, quando éramos oprimidos pelo pecado, fomos comprados aí pela remissão, pelo sangue de Jesus, e tivemos nossos pecados redimidos por meio do seu precioso sangue. Glória a Deus. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição, da lei, né, da potestade das trevas. O termo expiação aqui é o verbo expiar, refere-se a sacrifício para a purificação e perdão dos pecados. Só que o significado primário dessa palavra é cobrir, cuja ideia é de cobrir com sangue. Portanto, o sangue fará expiação pela alma, não é? Ou enquanto o princípio reafirma no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Capítulo 9, verso 22 do livro de Hebreus. Glória a Deus. Teologia sistemática pentecostal aqui, da CPAD, muito interessante. Temos aqui, deixa eu ver, cadê? Teologia sistemática pentecostal. Tem uma obra, a obra está ali embaixo. Deixa eu até fechar aqui que está meio, né? E assim sucessivamente. Então, quando vamos observar essa questão, assim que o sacrifício de Cristo operou uma grande redenção em nós. Depois nós temos o segundo tópico, que é a adoção de filho. Ao adotar,
adotar alguém adotar é tornar alguém filho. Pela lei, pelo afeto, pode-se definir a adoção como a inserção num ambiente familiar, de forma definitiva, com uma aquisição aí de vínculo, aliás, jurídico próprio da filiação, segundo as normas legais. Entre os gentios, a adoção era um ato voluntário que abrangia aí os privilégios da herança, né? A obediência ao pai adotivo. Paulo faz analogia ao filho adotado, ou seja, cristão, que sob a autoridade do pai adotivo, ou seja, Deus, recebe aí o direito de pertencer à família cristã, né? Nós podemos observar, o comentarista colocou num livro de apoio um artigo do Ministério Público, né? E ele fez o acesso em 27 de março, né? E muito interessante aí, eu vou deixar na descrição do vídeo, você pode acessar depois. O que se entende por adoção, tá? Só para elucidar melhor. Depois a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Cristo, né? Herdeiros de Cristo. Os resultados dessa adoção agora dos filhos somos também herdeiros de Cristo. Deus é o autor de toda a riqueza, né? E que agora está à nossa disposição. Realmente temos sido adotados como filhos. Benefícios dessa herança já pode ser desfrutado no tempo presente, serão aí plenos após a segunda vinda do Senhor Jesus. Paulo enfatiza que passamos a ser herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Romanos capítulo número 8, versículo 17. Isso está no comentário de Matthew Henry. Ele vai fazer essa ilustração. Ele diz que o céu é uma herança de todos os santos. O céu é uma herança de que todos os santos são herdeiros. Eles não chegam a ele como pessoas que adquirem como qualquer mérito, não, ou aquisição de sua parte, mas como herdeiro puramente pela ação de Deus. Pois Deus tem Deus nos tornou herdeiro. Então temos aqui um assunto, um resumo. O que é herdeiro de Deus é o próprio Senhor, é a porção, né, da herança do santo, e uma herança formosa, que é o herdeiro de Cristo, que diz que Cristo, como mediador, é o herdeiro de todas as coisas. Então os verdadeiros crentes, né, em virtude de uma união com Ele, herdarão todas as coisas. 21 de Apocalipse, verso de número 7, capítulo 21, verso 7. Então aqueles que participam do Espírito de Cristo, ele, como seus irmãos, participarão com os seus irmãos da sua glória, né? Então aí se assentarão com ele no seu trono. João 17, 24 e Apocalipse, capítulo de número 3, verso 21. Então, o terceiro tópico da nossa lição fala assim: os males de uma vida no mundo, né? Nós temos a Hebe Severa aqui sobre a escravidão do pecado, né? F.F. Bruce, ele traz no seu comentário expositivo uma informação muito interessante. Ele enfatiza que Jesus se fez ver que existia outro tipo de escravidão, além de uma sujeição social ou econômica. O pecado é um senhor de escravos, e é possível que as pessoas se considerem livres, sejam escravos do pecado, né? Que as pessoas que se consideram livres sejam escravos do pecado. Significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, né? Comentário expositivo de Warren Wiersbe, ele diz assim que devemos ter cuidado com o engano do pecado. O pecado sempre promete liberdade, mas no final traz escravidão. Promete vida, mas uma vez disso traz morte. O pecado tem como característica amarrar as pessoas aos poucos até ela não ter como escapar sem a intervenção do Senhor e sua graça. Até mesmo a escravidão, né, que o pecado cria é enganosa, pois as pessoas amarradas acreditam que de fato estão livres. Descobre que é tarde demais e que são os prisioneiros dos seus próprios apetites e hábitos. Esse material está no comentário de Warren Wiersbe, no volume número 6, na página número 592, né? Ele faz essa alerta aí. Depois nós temos aí a ira de Deus, os filhos da ira, certo?
A Bíblia enfatiza que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne, por sua natureza, filho da ira, tem por sua natureza filho da ira, refere-se à inclinação, insatisfação às paixões e à prática do mal inerente aí ao homem não regenerado. Indica toda sorte de perversão, todo apetite carnal desordenado. John Stott, ele resiste, inclusive, os desejos errados da mente, não somente do corpo, ou seja, o pecado tais como soberba intelectual, a falsa ambição, a rejeição da verdade conhecida, né? O pensamento malicioso e vingativo. Isso tudo está ligado a essa questão. F.F. Bruce, no seu comentário introdução do livro de João, da Vida Nova, ele faz uma elucidação interessante, né? Ele faz uma aplicação muito interessante, certo? Essas inclinações carnais e imorais, impureza, avareza, idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Significa que a ira de Deus recai sobre tais pessoas a partir de agora. Então, o resultado da condenação do julgamento, do dia do julgamento, o apóstolo também ele adverte que a ira divina é inevitável sobre os filhos da insubordinação. O julgamento de Deus sobre os pecados, sobre esses pecados, é amplamente atestado em todas as Sagradas Escrituras. Então não tem muito como o homem fugir, ou se converte, ou a situação fica complicada, né? A condenação eterna, né? Nós temos aí, Cristo ensinou, e quem não crê seja condenado. João capítulo 3, verso 18, a parte B do texto. Quem não entrega a sua vida ao Senhor Jesus está condenado, é o que está no texto, né? Então nós vamos observar que a incredulidade é o clímax, né? A rebeldia, né? Que resiste à salvação ofertada por Cristo. Assim sendo, somos exortados: aquele, porém, que preservar até o fim será salvo, né? É o que está escrito na sacrossanta palavra de Deus. Então a salvação é a oferta oferecida por Cristo a nós outros, né? Então devemos estar servindo ao Senhor exatamente para que tenhamos uma vida profíncua, né, cristã, viva e ativa diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quando o comentarista John Stott fala aqui na incerteza do julgamento, ele faz saber aqui, a partir do versículo, capítulo 5, né, de Efésios, versículo 7, e ele faz uma exposição interessante aqui sobre os filhos da desobediência. A última impressão do hebraísmo já tem aí, já presente, né, significa simplesmente os desobedientes, aqueles que conhecem a lei deliberadamente e a deliberadamente desobedecem. Então a ira de Deus recai sobre tais pessoas, e a partir de agora, culminando aí no dia do julgamento, né? Isso é um fator interessante. Precisamos estar firmes em Cristo para que não caiamos em tentação. Que Deus em Cristo nos abençoe, e até a próxima aula, onde estaremos ministrando já na próxima lição, né? Onde estaremos aprendendo a próxima lição da classe dos adultos, né? Aí vai estar falando sobre missões. Ela é comentada pelo Wagner Tadeu Gabi, né? O pastor de Curitiba, no estado do Paraná, não é? E assim sucessivamente. Ela é comentada pelo pastor Wagner Tadeu Gabi, né? E vai ser comentada. Já dos jovens, estaremos estudando sobre essa temática aqui, né? A prova da nossa fé. Tá certo? Aqui é a nova lição dos jovens. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.